Fala galera, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar os crimes contra a pessoa. Pessoal, primeiro detalhe, os crimes contra a pessoa, eles abrangem os crimes contra a vida, né, e alguns outros crimes, lesões corporais, enfim. Nós vamos ver crimes contra a pessoa, os crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, mas eu peço que vocês não deixem de ler os outros crimes, que eu não vou falar porque são muitos, né? Rixa, periclitação à saúde, tá? Os crimes contra a honra, tá? Então leiam um capítulo inteiro da lei seca, tá? Dos crimes contra a vida, dos crimes contra a pessoa. Eles estão lá no artigo lá no 121 em diante, o capítulo todo de crimes contra a pessoa. Tudo bem? Vamos começar aqui a falar dos crimes contra a pessoa, né? Crimes contra a vida. Os crimes contra a pessoa são aqueles, pessoal, que mais imediatamente afetam a pessoa, né? O ser humano, né? Nós sabemos que os bens físicos ou morais que eles ofendem, os crimes contra a pessoa, ameaçam intimamente consubstanciados com a personalidade humana, com a personalidade das pessoas. Tudo bem? Quais são esses bens jurídicos protegidos pelos crimes contra a vida? A vida, a intangibilidade corpórea, no caso da lesão corporal, a integridade corporal, a honra, por acaso, a liberdade do indivíduo. Tudo bem? Os quatro são requisitos fundamentais para a vida comunitária. Logo, o bem jurídico tutelado em caráter eminentemente público, tá? O Estado, ele pretende resguardar e defender esses bens jurídicos, os crimes contra a pessoa, tudo bem? Entrando nos crimes contra a vida, pessoal, vamos falar do homicídio, o primeiro deles, artigo 121. O homicídio é a eliminação da vida extrauterina de uma pessoa por outra. Veja, extrauterina. Alguns autores dizem que a eliminação ela tem que ser injusta, ilegal, ilícita. Porém, para a grande maioria da doutrina, essas expressões já estão implícitas no tipo da primeira definição. Por outro lado, a expressão vida extrauterina do artigo 5º garante a vida e é utilizada para diferenciar o homicídio do aborto. Tudo bem? Quais são as formas de homicídio, pessoal? Nós temos o homicídio doloso simples, o homicídio doloso privilegiado, o homicídio doloso qualificado e o homicídio culposo. Tudo bem? Objeto material protegido pelo homicídio, a pessoa sobre a qual recai a conduta. O bem jurídico tutelado é a vida humana, sendo que é a vida extrauterina, pessoal. Um direito fundamental assegurado pelo artigo 5º caput da Constituição Federal de 88. Sujeito ativo dos crimes contra a vida, do homicídio, pessoal, artigo 121. Qualquer pessoa, é um crime comum, galera, pode ser qualquer pessoa, pode cometer, tá? Não é um crime próprio. O sujeito passivo também é um crime comum, porém, apenas a pessoa que já tenha nascido com vida. Tranquilo? A conduta, em regra, é uma conduta comissiva ou uma omissão imprópria, galera. Quando presente o dever de agir. Nós sabemos que a omissão imprópria é quando está presente o dever de agir. É necessário que o homicídio se dê de forma livre, tá? Pois ele admite qualquer meio de execução. Tranquilo. Quando que ocorre a consumação do homicídio, galera? Com a morte, pessoal. Com a morte real, aquela encefálica, né? Buscando os conceitos da medicina legal, a qual se verifica com a cessação da atividade encefálica, como determina o artigo 3º caput da Lei 9434 de 97. É uma lesão total e irreversível do sistema nervoso central, ainda que as funções cardíacas e respiratórias continuem funcionando artificial ou naturalmente da vítima. Tranquilo? Veja, o homicídio ele não se consuma com a morte presumida, que é aquela declarada para os efeitos lá do direito civil. Somente se configura com o nascimento, prevalecendo-se o que ocorre com a respiração do nascente.
É possível a tentativa? Com certeza, pessoal. Por ser um crime que tem o iter criminis fracionado, é plenamente possível o crime tentado, o homicídio tentado. Homicídio privilegiado, pessoal. Artigo 121. A pena será diminuída de 1/6 a 1/3. Não se esqueçam disso. A forma privilegiada do homicídio tem por natureza jurídica as causas de diminuição de pena aplicadas na terceira fase. Tá? Na terceira fase de aplicação da pena, eu vou aplicar essa diminuição de 1/6 a 1/3. As 3 formas de homicídio privilegiado são de caráter subjetivo, pessoal. Ou seja, são ligadas à motivação do crime. E outra, as 3 causas de forma de homicídio privilegiado, elas são excludentes em si. Não exige um homicídio duplamente ou triplamente privilegiado. Ou o homicídio é privilegiado ou não. No simples, eu tenho o caput, reclusão de 6 a 20 anos. O qualificado está no parágrafo 2º, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Temos formas objetivas e subjetivas ligadas aos motivos e aos meios de execução no homicídio qualificado. No privilegiado, nós estamos no parágrafo 1º. Formas de homicídio privilegiado, galera. Relevante valor social. É um valor que se reflete o interesse da coletividade, que revela um menor desajuste e diminuta periculosidade do homicida. Relevante valor moral, pessoal. Revela-se a um interesse de cunho pessoal, relevante valor moral, pessoal, que afeta particularmente o agente e que abriga a chamada moralidade média da sociedade. O relevante valor moral são motivos considerados nobres e atitudes altruístas. Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha. Curiosidade, a eutanásia e a eutanásia na doutrina e na jurisprudência são considerados homicídios privilegiados pelo relevante valor moral. Forma qualificada do homicídio, pessoal. O acusado, ele se defende dos fatos e não da capitulação do crime apontado. O réu também se defende da adjetificação do fato, ou seja, da qualificadora. A vingança é o maior exemplo de crime praticado de forma torpe, pessoal, repugnante. O homicídio torpe é aquele que é repugnante. Tudo bem? Formas de homicídio qualificado, pessoal. Se o homicídio é cometido, 1. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Qualificadora da torpeza ou do motivo torpe é uma qualificadora de ordem subjetiva, tá? Que se liga, pessoal, à motivação do crime. 2. Por motivo fútil, motivo banal. Importante, pessoal, a ausência de motivo não quer dizer que o motivo tenha sido fútil. Tudo bem? É uma qualificadora subjetiva relativa ao motivo do crime, o fútil. O fútil é aquele motivo insignificante, diminuto, ínfimo. Não tem nada a ver com a ausência de motivação. Às vezes, simplesmente não é possível relevar o motivo do crime, né? Sem autoria e materialidade, o réu continua alegando o fato. Isso não quer dizer que o motivo seja fútil. Parte da jurisprudência e da doutrina equipara a ausência de motivação ao motivo fútil. Só que essa parte da doutrina é minoritária. Eu quero que vocês saibam disso. A ausência de motivo é menos do que motivo fútil, pessoal. Razão para aplicar a qualificadora para essa parte da doutrina e da jurisprudência. Só que não é majoritário. A majoritária diz que o nada é ausência, é fútil. É o mesmo dizer que a ausência de motivo é até mesmo torpe. Assim, o crime, o homicídio sem motivo é visto como simples, pessoal, a fim de não desrespeitar o princípio
da legalidade. Se não há motivo, não há que se falar em motivo fútil. Essa é a corrente majoritária. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Veja, todos esses aqui são qualificadoras objetivas relativas ao meio de execução do homicídio, pessoal. O meio cruel é aquele empregado pelo agente que gera um sofrimento desnecessário para a execução do crime. Sempre que o agente recorre para praticar um homicídio com um meio considerado cruel, ele revela a sua face mais perversa, perversidade. Tudo bem? Veneno, pessoal. O que é o veneno? Toda substância mineral, vegetal ou animal que é introduzida no organismo que é capaz de, mediante uma ação química, bioquímica ou mecânica, lesar a saúde ou destruir a vida. Por exemplo, o açúcar, que é um veneno para o diabético, o veneno de rato também. O fogo, pessoal, ele agrava o crime por ser um meio cruel. Não se esqueçam disso. Explosivo, qualquer corpo capaz de transformar rapidamente em gás a uma temperatura elevada. Por exemplo, há um tempo atrás no PCC, muitas pessoas eram mortas através de explosivo, tá? Asfixia, pessoal, impedimento da função respiratória, pode ser por esganadura, constrição dos pescoços com as mãos, enforcamento, constrição do peso pelo próprio peso da vítima, eu enforco a vítima, estrangulamento, constrição dos pescoços com objetos segurados pelo autor, sufocação com travesseiro e soterramento, que é a submersão em meio sólido, e afogamento, que é a submersão em meio líquido. Todas as possibilidades de homicídio qualificado. Tortura é a imposição de um mal desnecessário para causar à vítima dor, angústia, amargura e sofrimento. Tortura moral é aquela provocada pelo terror. A tortura seguida de morte admite progressão de pena, pessoal. Não se esqueçam disso. O homicídio qualificado pela tortura, quando eu tenho o dolo de matar e eu uso a tortura como meio, tá? Não admite porque é um crime hediondo. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Tortura versus homicídio pela tortura. Na tortura eu quero torturar e a pessoa acaba morrendo. Não é crime hediondo. Já o homicídio qualificado pela tortura admite sim, aqui não se engane, mas ele admite sim, só que por um percentual lá dos crimes hediondos. Tudo bem? É um percentual maior, não é um sexto, tá? É 2/5 e 3/5. Tudo bem? Outro meio insidioso, pessoal, é aquele meio clandestino, desconhecido da vítima. Por exemplo, sabotagem de um motor de automóvel. Eu entro debaixo do automóvel e altero algumas pecinhas. Meio insidioso. Tiro o freio, por exemplo. Outro meio cruel é aquele meio bárbaro, aquele que sujeita a vítima a graves e inúteis vexames, pessoal. Por exemplo, retalhar a vítima, né? Aconteceu aqui em Brasília. Outro meio de que possa resultar perigo comum. Perigo comum, pessoal, é aquele que se caracteriza quando o agente passa para a execução do homicídio expõe a perigo de dano uma incomunidade de pessoas. Por exemplo, a vida, a integridade física e a saúde de um número indeterminado de pessoas. Tudo bem? Por exemplo, os ataques do PCC. É uma qualificadora de ordem objetiva ligados ao meio de execução do homicídio. Outra possibilidade, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Todas as formas de qualificar o homicídio. Tudo bem? Qualificadora da surpresa, pessoal.
ela é objetiva e se refere ao modo de execução. Situação em que a pessoa jamais poderia esboçar uma defesa, né? Eu estou saindo da minha casa, quando eu acabo de abrir o portão, a pessoa me atira em mim. Então, qualificadora da surpresa. Traição ocorre quando essencialmente há uma quebra de confiança depositada pela vítima em relação ao agente, que dela se aproveita para matar. Eu tenho uma relação com o meu motorista, de segurança, de confiança. Pressupõe vínculos de confiança pré-existente, pré-constituídos entre as partes. O agente ele deve se valer dessa questão da confiança. A vítima em defesa, ela não esboçará nenhuma reação porque ela confia na pessoa. Por exemplo, atirar pelas costas. Marido mata uma mulher durante o ato sexual. Tudo bem? Outra possibilidade, perante tocaia ou de emboscada. Qual que é essa situação? O sujeito ativo aguarda ocultamente a passagem ou a chegada da vítima que se encontra desprevenida para atacar. Existe o recurso da premeditação. Detalhe, pessoal. Premeditação não qualifica o homicídio. Não vão errar lá na prova. A premeditação, ela é uma circunstância desfavorável, mas ela não premedita, ela não qualifica o homicídio. Dissimulação, outra possibilidade de homicídio qualificado, é o disfarce, é uma ocultação que esconde o propósito delituoso. Por exemplo, quando o agente, ocultando o propósito homicida, se aproxima da vítima e tenta ganhar a confiança da vítima para assim atacá-la. A vítima, que é desprotegida, não tem condições de esboçar reação. Por exemplo, o criminoso com falsas mostras de amizade ou de tal modo que a vítima iludida não tem motivo para desconfiar do ataque e apanhada em defesa. Por exemplo, o maníaco do parque lá do estado de São Paulo. Ele se aproximava da vítima, oferecia uma relação de amizade para tirar fotos para depois matar. Tudo bem? Mediante dissimulação. Recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por exemplo, matar a vítima enquanto ela está dormindo para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Veja, pena altíssima de 12 a 30 anos de reclusão. Homicídio híbrido, pessoal, é a possibilidade de acumular uma forma privilegiada, no caso, uma subjetiva, com outra qualificadora objetiva, um meio ou um modo de execução. É possível, tá, pessoal? Quando a forma privilegiada for subjetiva e a qualificadora for objetiva. Isso pode cair para vocês, pessoal. Nesse caso, o homicídio híbrido, ele perde o caráter de hediondo, porque na concomitância entre algo subjetivo, a motivação, e algo objetivo, o modo de execução, vai prevalecer sempre o subjetivo. A parte subjetiva não é hedionda, tudo bem, galera? Por exemplo, o pai que mata o estuprador da filha, ele age por vingança, ele é torpe, é uma qualificadora subjetiva. Pode-se dizer ainda que é privilegiado pelo relevante valor moral e social. Porém, o crime não pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, galera, pois se tratam de elementos subjetivos e, nesse caso, não há acumulação. Tranquilo? Conseguem entender esse exemplo? Tá? Nós temos uma qualificadora de ordem subjetiva, tá? Porém, o crime ele é privilegiado por relevante valor moral e social. Veja, ele não pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Tranquilo? Terminamos o homicídio, pessoal. Vamos começar o infanticídio, que não deixa de ser uma ideia do homicídio com caráter especializante, pessoal. No infanticídio,
O sujeito ativo é somente a mãe. Guardem isso. É um crime próprio, pessoal. Unissubjetivo, porém que admite concurso de agentes. O infanticídio, como eu acabei de dizer para vocês, é um crime próprio. Ele admite concurso de pessoas, pessoal, infanticídio? Sim, tanto na execução quanto na coexecução. Nessas duas modalidades, ele admite, sim, o concurso de pessoas. Por exemplo, se um homem ajuda a mãe a cometer um infanticídio, ele terá cometido esse crime? Não existe resposta na lei para isso, pois o infanticídio é necessário que exista um sujeito determinado. Neste caso, ambos vão responder pelo crime de infanticídio. Quais são os elementos para fundamentar essa teoria? O Brasil tem a teoria unitária ou monista para uma unicidade de crimes e pluralidade de agentes. Está lá no artigo 129 do Código Penal. Todos os agentes vão ser condenados pelo próprio crime, pelo mesmo crime. Se um dos acusados recorrer, essa decisão vai alcançar todos. Tudo bem? Detalhe, a incomunicabilidade não há comunicabilidade das elementares de caráter pessoal, galera, tá? Subjetiva, quando integram a esfera de conhecimento dos agentes. Tudo bem? Então, guardem esse detalhe. Esse slide veio do infanticídio e eu vou falar mais do infanticídio lá na frente. Mas agora voltando um pouco para o homicídio, tá, pessoal? O homicídio, ele é culposo. Quando que ele pode ser culposo? Veja, o homicídio culposo ele tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Tudo bem? Aumento de pena do homicídio culposo, pessoal, tá? No homicídio culposo, eu quero que vocês guardem. A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, de arte ou ofício, e o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Primeira hipótese, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Nesses casos de homicídio culposo, eu vou ter a pena aumentada de 1/3. Pessoal, esse caso aqui não é do homicídio culposo no trânsito, tá? Guarde essa informação. Aqui é a regra geral. Vai aumentar de 1/3 nesses 3 casos. Deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Nessas 3 possibilidades, eu vou ter o aumento de 1/3 da pena. Por outro lado, se for doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Não vão trocar lá na prova, pessoal. Se o homicídio é doloso e a pessoa é menor de 14 ou maior de 60, eu vou ter a pena aumentada de 1/3. Parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingem o agente de tal forma que a sanção se torne desnecessária. Uma atriz da Globo, há um tempo atrás, foi dar ré no seu veículo e a criança estava atrás do veículo. Ela matou a criança. Porém, as consequências do crime foram tão graves para ela que o juiz pôde deixar de aplicar a sanção porque já era desnecessária. Tudo bem? Leio com calma o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Parágrafo 6º, pessoal. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sobre o pretexto de prestação de serviço de segurança ou para o grupo de extermínio. Veja, de 1/3 agora até a metade. Guardem muita atenção com esses percentuais, galera, porque o CESP gosta de cobrar isso, de 1/3 até a metade, se for por milícia privada, por prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio.
tudo bem? Sobre o pretexto, né, de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade. Muita atenção! Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem uma condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental, tá? Veja, o parágrafo 7º é importantíssimo, foi alterado em 2015. Muita atenção. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, tá? Eu mato a pessoa na frente do filho dela ou do pai dela, vai aumentar de 1/3 até a metade. E último, em descumprimento das medidas protetivas de segurança nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha, pessoal. Muito importante, alterado em 2018, tá? Inciso 4º do parágrafo 7º do artigo 121, tá? Se eu matar alguém em descumprimento das medidas protetivas de urgência, tá? Vou ter a pena aumentada de 1/3 até a metade. Beleza, pessoal? Terminamos aqui o homicídio e já retornamos para dar continuidade. Até mais, pessoal!